Olá! Hoje a gente vai desvendar as novas regras que estão definindo o futuro dos negócios e, claro, as competências que são essenciais para navegar nesse novo mundo. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão hoje é essa, né? Como é que se lidera de um jeito eficaz quando tudo ao redor parece estar mudando o tempo todo e ficando cada vez mais complexo? Olha, o sucesso hoje depende de três pilares que estão super conectados. Primeiro, o porquê da mudança, que é a sustentabilidade. Depois, o como, que são as novas ferramentas e capacidades das equipes. E, por fim, o que é, na prática, como lidar com toda essa complexidade. Vamos olhar para cada um deles. Bom, começando pelo primeiro pilar. Vamos entender por que a sustentabilidade deixou de ser só uma meta bacana para se tornar o verdadeiro motor que transforma as organizações de cima a baixo. O que está acontecendo é uma grande virada de chave estratégica. As empresas estão mudando, de forma fundamental, onde elas colocam sua energia e seus recursos. É a agenda de sustentabilidade que está ditando as grandes missões de mudança. Mas, para essa mudança funcionar, ela tem que ser de verdade, tem que ser total. Não adianta a estratégia ficar lá em cima, na sala da diretoria. Ela precisa descer e fazer parte da operação do dia a dia. Sabe, trabalhar cada um no seu quadrado? Aqui, isso é receita para o fracasso. E aqui a gente vê perfeitamente como uma coisa leva a outra. As prioridades de um país inteiro acabam moldando a agenda estratégica de uma organização. E essa agenda, por sua vez, tem que guiar cada projeto, cada iniciativa. Tudo tem que estar amarradinho. E no fim das contas, o ponto crucial é este. Os programas de sucesso precisam parar de focar só em cumprir tarefas e começar a focar nos resultados, nos benefícios. Tem que mostrar valor o tempo todo e sempre se perguntar o que a gente está entregando que realmente importa. Beleza. Mas não adianta nada ter uma estratégia de sustentabilidade incrível se as pessoas não têm as ferramentas certas para colocar isso em prática. E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, o novo kit de habilidades do agente de mudança. A primeira grande mudança, e talvez a mais importante, é a de mentalidade. Aquela ideia de um projeto que segue um trilho, do começo ao fim, sem nenhum desvio, isso simplesmente acabou. A nova regra é abraçar a mudança como parte natural do processo, e não como um problema que precisa ser evitado. E a primeira habilidade desse kit é a resiliência. Pensa assim, é como a suspensão de um carro. Quando se está num terreno todo esburacado, volátil, não basta ser forte, é preciso ter a capacidade de absorver os impactos e mesmo assim continuar andando para frente. Logo em seguida, vem a adaptabilidade. Se a resiliência ajuda a aguentar o tranco, a adaptabilidade é o que permite virar o volante quando a estrada faz uma curva inesperada. Isso é super crítico hoje, porque as ferramentas e os processos que funcionavam ontem podem ser inúteis amanhã. Ok, mas como achar o caminho certo no meio de tanta mudança? É aí que entra o Design Thinking. Ele funciona como um processo para testar ideias de forma rápida, sempre com foco em resolver os problemas reais das pessoas, em vez de só seguir um plano que já estava pronto. E claro, nada disso funciona sem uma comunicação muito afiada. Duas ferramentas se tornam vitais aqui, o storytelling e o brainstorming. Saber contar a história de um programa de um jeito que conecte todo mundo é fundamental para alinhar a equipe e estimular a inovação e a colaboração. Então tá, já vimos a estratégia e as habilidades. Agora, vamos ver como tudo isso se junta na hora de encarrar o nosso terceiro pilar, a complexidade. E para conectar todos esses pontos, nada melhor que um exemplo real, e um exemplo de complexidade extrema: a construção da primeira usina de energia nuclear dos Emirados Árabes Unidos. Para se ter uma ideia, o projeto juntou gente de mais de 40 nacionalidades diferentes. Agora imagina o desafio multicultural que é alinhar tantas formas de pensar, de se comunicar, de colaborar. E a complexidade vinha de todos os lados. A gente está falando de uma tecnologia totalmente nova para a região, de uma colaboração super única com um parceiro da Coreia do Sul e da necessidade de criar do zero uma cultura de segurança extremamente rigorosa. Era literalmente aprender fazendo. Mas o pulo do gato é o seguinte: as habilidades que foram usadas ali, de identificar de onde vinha a complexidade, de promover a resiliência, elas valem para qualquer programa, seja ele gigante ou pequeno. A complexidade pode aparecer de várias formas, não só no tamanho do projeto. Bom, para a gente amarar tudo isso, o recado principal é que esses três pilares, sustentabilidade, novas habilidades e complexidade, não são desafios separados, eles acontecem ao mesmo tempo, um influenciando o outro.
Então, um resumo da ópera é bem claro. A estratégia tem que ser movida pela sustentabilidade, a execução depende de pessoas com capacidade de mudar e de se adaptar, e tudo isso é colocado à prova pela complexidade do mundo real. Os três precisam andar juntos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é bem provocadora. As equipes estão sendo construídas para serem resilientes, ou seja, para se recuperarem e se adaptarem. Ou só para resistir, tentando a todo custo manter as coisas como elas sempre foram. A diferença entre essas duas posturas pode ser o que define o sucesso ou fracasso no futuro.